Há um fariseu na comunidade de Jerusalém, incomodado com Jesus. É o tal Nicodemos que nós lemos hoje no Evangelho. E é interessante que a incomodação dele é tanta que ele vai atrás de Jesus, mas ele vai à noite. E por que ele vai à noite atrás de Jesus? Porque ele não queria ser visto com Jesus. E obviamente que não queria ser visto porque Jesus era criticado, porque a sua classe sacerdotal, a classe de Nicodemos, estava sendo então desafiada por Jesus. Ora, Jesus fazia coisas que era incomum a eles. Jesus desobedecia algumas regras que para eles eram importantíssimas. Imagina os discípulos comerem sem lavarem as mãos, pegarem espigas de milho no dia de sábado, coisas que, segundo a regra judaica, era totalmente errado. Mas Nicodemos começa a olhar para Jesus e perceber, olha, tem algo diferente neste homem. Tem alguma coisa nele que, apesar dele fazer desta forma, ele acaba fazendo com que as pessoas fiquem melhores e sejam mais felizes. Então ele vai à procura de Jesus, mas na tentativa de saber o que é que tem neste homem. Ele vai à procura de Jesus. E muitas vezes nós, como Nicodemos, deixamos de ir à procura de Deus, porque nós temos medo do que as pessoas vão dizer. E por isso Nicodemos vai à noite. Ele tinha medo do que iam dizer dele ou da vida dele. Às vezes, como cristãos, nós preferimos passar calados ao promover um bem. Há pessoas que passam a noite do Natal, por exemplo, sem fazer uma oração, porque o ambiente que ela está, ela tem medo das pessoas. O que vão pensar dela? Meu Deus, já vem a beata agora rezar nessa hora. E nós temos muito comportamento como o de Nicodemos. Mas Nicodemos vai até Jesus justamente por isso, porque ele quer ver o que há diferente neste homem. Por que ele faz desse jeito? Por que ele pratica as obras daquela maneira? E é interessante que o que Jesus tenta explicar para Nicodemos e que ele não consegue entender. E o que o fariseu fazia? Ele praticava uma moral que fosse ilibada. E nós sabemos que isso é impossível. Ele acreditava que se ele praticasse tudo direitinho, certinho, se ele fizesse tudo certo, se ele não errasse, se ele não fizesse nada de mal, se ele fizesse as coisas assim, dissesse as palavras certas na hora certa, se ele pronunciasse a palavra naquele momento, como manda o figurino, ele acreditava que a salvação dele estava nisso. Mas o que acontecia com o grupo dos fariseus? Óbvio que a vida mostrava para eles que isso era impossível, eles não conseguiam fazer isso. Aí fingiam. Aí se tornavam sepulcros caiados, como diz Jesus. Aí usava do fingimento, então eles começavam a fazer as coisas, e aí faziam o que era errado, mas tentavam maquiar o errado, mostrar como se fosse certo, ou esconder o que fizeram de errado, porque diante da sociedade não podia aparecer o que fizeram de errado, porque a isso estava jogo a sua salvação. E Jesus começa a nos mostrar que não é isso que está a salvação. Quantas pessoas que vêm à confissão e falam assim para o padre assim: padre, quando é que eu vou parar de fazer errado? E o padre é obrigado a dizer assim: só quando estiver no caixão. E esse não é mais o problema, porque Jesus veio ao mundo, Deus mandou o seu Filho único, como nos diz São João, para a nossa salvação, justamente por isso. Porque sabia que nós, seres humanos, não teríamos a capacidade de fazer as coisas de maneira totalmente certas, e até sem saber nós iríamos errar. E a salvação não depende do que você faz certo ou do que você faz errado. Ah, mas padre, mas aquela pessoa é tão mais certa do que eu. Eu nunca vou merecer a salvação, porque eu nunca vou ser igual a essa pessoa aí.
E isso vai nos jogando para baixo. Padre, eu fiquei dos 15 primeiros dias da quaresma, eu fiquei 14 dias fazendo certinho a penitência. Quando chegou no 15º dia, padre, eu não consegui fazer. Meu Deus, eu sou uma pecadora. E aí você diz para ela assim: olha, você deixou de fazer um dia, mas e os 14 dias que você fez? Não valeu nada. Matematicamente você fez mais do que menos. Você fez muito mais. Mas nós ficamos parados e implicados no erro. Ficamos presos no erro. E a salvação não é o quanto mais certo, aquela ideia do céu, que quando você chegar lá tem uma balança, São Pedro vai colocar uma balança na sua frente, e lá tem as pedrinhas, e ele vai começar: você fez isso de bom, você fez isso de mal, você fez isso de bom, aí onde pesar mais, ele vai te aceitar no céu, vai te deixar para fora. Não, isso não é salvação. A salvação, Jesus não mede mais pelo certo, pelo errado, pelo moral, mas é pelo relacionamento que você tem com Jesus. Nós precisamos entender que a salvação nos vem por uma vontade de Deus. É uma pessoa que vai nos salvar. É uma pessoa com o coração cheio de misericórdia. São Paulo diz assim, ó, Deus é rico em misericórdia. É uma pessoa com o coração cheio de misericórdia que vai olhar para nós com um olhar de misericórdia. E o único peso não é um peso de balança, mas é um peso de amor que vai recair sobre nós. E com esse olhar misericordioso de Deus, Ele vai nos olhar nos olhos e vai nos salvar, porque Deus veio ao mundo para nos salvar e não para nos condenar. E quanto nós nos sentimos condenados diante de Deus. Olha esse povo, e Deus até usa de maneiras, até mesmo Ele usa o próprio mal para nos salvar. Olha o povo que nós lemos na primeira leitura, no livro de Crônicas. O mesmo povo que escravizou o povo de Israel, e o povo que tomou o povo de Israel novamente, que foi os persas, foi um persa chamado Ciro que libertou esse povo. E ele era pagão, não acreditava no Deus de Israel, não acreditava no Deus Javé. E ele que libertou esse povo. A cruz é um instrumento de maldade romana, e que Jesus transformou num instrumento de salvação humana. E Deus age dessa maneira. Por mais que Deus castigou esse povo, aquele castigo não era para condenar, aquele castigo era para salvar. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes na nossa vida nós vamos passar por processos difíceis que não são para nos condenar, mas são para nos salvar. E essa é a pedagogia de Deus. Não é à toa que hoje que Moisés, como diz São João, Moisés levantou uma serpente no deserto. Quando o povo foi atacado por serpentes, como um castigo, Deus mandou que se levantasse uma serpente numa haste, assim como Cristo foi levantado numa cruz, porque a mesma cobra que picou aquele povo e matou muita gente com aquele veneno, foi a mesma cobra que salvou. Não é assim hoje? Nós não sabemos que o veneno da cobra, se alguém for picado por cobra, o antídoto é feito do próprio veneno da cobra. Você precisa do veneno para fazer o antídoto. E Deus usa desses caminhos. Deus é um Deus salvador e misericordioso. E eu preciso aumentar o meu relacionamento com Deus. A medida da minha salvação é o tanto que eu me relaciono com Ele, mas se eu vivo independente dEle, como se Ele não existisse, tentando, não adianta nada. É isso que Jesus tentava falar para os fariseus e tentou falar a Nicodemos: tem que nascer de novo, Nicodemos. Não adianta nada você ter um currículo perfeito de bondade, mas se nem no meu rosto, na minha face, você não me contempla, não adianta nada, porque o que nos salva é um relacionamento com Deus, é com uma pessoa, com Ele. É quando eu olho nos olhos de Deus, quando eu pratico o meu amor a Deus, quando eu rezo a Deus, então Deus vai me ajudando a entender que realmente eu sou um filho dele. E quanto mais filho eu vou me tornando, mais filho eu vou ficar, mais o filho vai ficando perto do seu pai. Mesmo que o filho foi um pouco rebelde na vida,
Mas Deus nos abraça como um pai que diz assim: olha, filho, você foi rebelde, mas eu te acolho para que você venha e aprenda a fazer direito junto comigo. Esse é o nosso Deus. É um Deus da misericórdia. E essa é a alegria que nos vem, porque mesmo quando você não pode, Deus pode em você. Mesmo quando você não conseguir, Deus vai conseguir em você. Essa é a alegria que nos vem de Deus. Por isso deixa essa alegria tomar conta do teu coração e da tua vida. E não haja como se Deus não existisse, como se Ele fosse algo que estivesse tão distante de você que você não tem acesso a Ele. Fale com Deus, viva com Deus. E até mesmo os seus erros mais profundos, partilhe com Ele. E até mesmo aquilo que o rosto se cora de vergonha porque você fez, fale com Ele e esteja com Ele. E a misericórdia de Deus é quem vai salvar tudo isso e não condenar o que você mesmo fica se condenando todos os dias. No instante de silêncio, tenha a audácia de olhar nos olhos de Deus nesse quarto domingo da quaresma e dizer assim: olha, Senhor, eu quero viver contigo. E em tudo eu quero estar contigo. Eu quero ser teu, pertencer a ti. Estar contigo no erro, na dificuldade, mas estar contigo na alegria, estar contigo no amor, estar contigo em todos os momentos. Porque eu sei que terá alegrias, terá desespero, terá tristezas, mas isso não importa. O que importa é eu estar firme junto de ti.